Deus abençoe sua vida, povo de Deus. Eu venho aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E eu tenho total certeza que esta palavra irá transformar a sua vida. Veja bem, pessoal, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar e mudar a nossa vida. E quando nós obedecemos essa palavra traz transformação à vida de todos aqueles que a ouvem e as praticam. Nós vamos ler uma história que agora é uma história já conhecida por muitos. A história de Abrão, aonde Deus lhe faz uma promessa. Pessoal, entenda bem uma coisa. Quando Deus ele faz uma promessa a nós, essa promessa é para a gente. A promessa que Deus tem para mim, não é para minha esposa. Ela é minha. A promessa que Deus tem para minha esposa é para minha esposa, não para mim. E nós devemos ser guiados por essa palavra, por essa promessa e confiar em Deus. E Ele certamente cumprirá a promessa dele sobre a nossa vida. Nós não podemos nos desviar, nos perder do caminho, duvidar ou desacreditar de tal palavra ou promessa. Deus, ele fez uma promessa a Abrão. Abrão, sai da casa de seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fez uma promessa, porque diz que Abrão seria abençoado. Abrão pega a sua família e vai para a terra que Deus mostra. Só que tem um porém. Abrão, ele pega o seu sobrinho Ló. Deus não mandou ele levar Ló. Deus mandou ele sozinho. Só que ele leva Ló junto com ele. E ele vai. Ele e a família de Ló. Só que os dois têm posses. Os dois têm animais. Os dois têm servos, pastores. Chega uma hora que começa a ter conflito, ter atrito. Mas Deus fez uma promessa. Não era para estar tudo dando certo? Sim. Mas a promessa foi a Abrão. E essa promessa, Abrão se estendia à sua família. Então Abrão ia levá-lo junto. Só que não era para Ló. Ele levou Ló de teimoso. Pastor, mas Ló era família dele, não. A família de Abrão era ele e sua esposa. Essa é a família de Abrão. Não Ló. Ló é sobrinho. Mas Abrão vai, leva Ló. Chega uma determinada parte do trajeto, começa a ter atrito. Não tem comida para todo mundo, não tem água para todo mundo, não tem recurso para todo mundo. Os pastores começam a brigar, começa a ter um atrito. Abrão vem daquilo, pede e fala, ó, vamos fazer o seguinte, vamos se separar, não tá dando mais não. E fala para Abrão, Abrão fala para Ló escolher. Abrão olha para um lado, vê Sodoma e Gomorra, as Campinas, uma terra abençoada. Ele fala, tio, olha, eu tô indo para Sodoma e Gomorra. E sobra o que para Abrão, pessoal? Sobra o deserto. Sobra o lugar que de dia é um sol escaldante e à noite é um frio intenso. Abrão não questiona. Abrão vai. Só que quando Abrão vai, Deus chama Abrão. Ele faz uma promessa. Deus promete a Abrão Canaã, a terra que emana leite e mel. Pessoal, entenda bem uma coisa. Quando o Senhor, a Senhora, se permite ser guiado por Deus, ser direcionado por Deus, Deus ele te honra, ele te abençoa. Até mesmo quando você é levado ao deserto. Mas você não foi levado ao deserto. Porque Abrão, ele se permitiu ir ao deserto. Primeiro lugar, Abrão levou Ló, não era para ter levado. Segundo lugar, Deus falou para Abrão que ia lhe mostrar a terra. Mas Abrão manda Ló escolher. Ló escolhe as Campinas. Só que todo mundo já sabe, Sodoma e Gomorra, terra boa, mas o povo era desobediente a Deus. E a mão de Deus pesa sobre aquele lugar. Ló só não morre por causa de Abrão. Por amor a Abrão, Deus salva Ló e sua família. Quer dizer, uma parte, né? Porque a família se deixou se corromper pelas concupiscências carnais. Pelas vontades carnais, eles se deixaram se perder. A mulher vira estátua de sal e vocês sabem o resto da história. Mas vamos voltar aqui. Abrão vai. Olha, aí Abrão vê
o deserto. Porque Ló escolhe as campinas, fica o deserto para Abrão. Mas olha que legal, pessoal. Até mesmo no deserto. Deus abençoa a nossa vida. Olha o que está escrito. Gênesis capítulo 13, versículo 14. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, eu te darei, a ti, a tua descendência, para sempre. Olha o que Deus pega e fala para Abrão, quando ele se separa. Pessoal, entenda bem uma coisa. Quando você não está na direção de Deus, você só faz o que não deve. E quando nós fazemos o que não devemos, a gente nos travamos. É como se a gente amarrasse âncoras no nosso pé e não saíssemos do lugar. Ló era âncora na vida de Abrão. Ló era aquela amarração, aquela atrofiação na vida de Abrão. Abrão não ia nem para frente nem para trás. Pelo contrário, ia para trás sim. Porque a Bíblia diz que os pastores de Ló e Abrão começaram a brigar pela falta de recursos para suster a eles e os animais. Abrão estava perdendo tempo, perdendo a bênção de Deus por causa de Ló. Mas não por causa só de Ló, mas porque Abrão fez além do que deveria ser feito. Não além no bom sentido, no mau sentido. Deus falou, Abrão, é você, mas ele levou Ló. Quantos de nós, pessoal, não estamos impedindo o poder, a glória, a manifestação de Deus na nossa vida por uma desobediência? Por fazer algo que não deveríamos fazer. Deus manda a gente pela esquerda, a gente vamos pela direita. Deus manda a gente parar, a gente quer continuar avançando. Deus manda a gente avançar, a gente paramos. Quantos de nós não estamos impedindo Deus de operar na nossa vida por uma desobediência? Por não ouvir a voz de Deus, mas por querer ouvir os nossos sentimentos, querer ouvir e fazer as nossas vontades. E quando nós fazemos isso, pessoal, a gente impedimos a bênção de acontecer. Você leu aí o texto no início. Quando Ló se separa de Abrão, quando Abrão vai para um lado e Ló para o outro, Deus chama Abrão e faz a promessa. Pessoal, Deus tem uma promessa na nossa vida, a promessa da salvação. Mas para mim ser salvo, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, dos meus quereres. Eu tenho que abrir mão do pecado. Eu tenho que renunciar ao pecado. O pecado é prazeroso? Sim, porque ele é a vontade da carne. Mas quando eu digo não para o meu eu e sim para Deus, eu me aproximo da bênção. Eu me aproximo da promessa, a promessa da salvação, a promessa da vida eterna. E entenda bem uma coisa, meu amigo. Não adianta você buscar carro, não adianta você buscar casa, não adianta você buscar família abençoada, não adianta você buscar saúde, não adianta você buscar o que o mundo quer que você busque, se você não tem buscado a Deus. A palavra é clara do Senhor. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você busca a justiça de Deus, o reino de Deus, as demais coisas lhe são acrescentadas. Deus falou a Abrão: Abrão, olha daqui, olha o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Tá vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar. É seu, a ti e a sua descendência. Por quê? Porque você me ouviu. Porque você abdicou das suas vontades, abdicou dos seus quereres, abdicou das emoções que estavam dentro de si e ouviu a minha palavra, seguiu a minha orientação. Por isso, Abrão, eu lhe farei hoje abençoado. Eu farei de ti uma grande o quê? Nação. Olha aqui o que está escrito no versículo 16, fazendo um favor. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te,
percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Porque eu te darei. Olha aí. Quando Abraão seguiu a voz de Deus, a direção de Deus, Deus falou, ó, vai por aqui, por aqui, por aqui, porque é tudo seu. Essa terra é sua. Qual terra talvez, meu amigo, já era para você ter possuído? Qual terra talvez já era para você ter conquistado? E porque você tem carregado um ó com você, as coisas não têm fluído. Porque você tem carregado um ó com o Senhor, com a senhora, as coisas têm sido travadas. Pastor, mas que ló é esse? Ah, meu amigo, a mentira. Que ló é esse, pastor? A traição, o adultério. Pastor, que ló é esse, pastor? A promiscuidade. Você pode ter várias namoradas, meu amigo. É você mesmo. Não disfarça, não. É contigo, meu amigo. Pastor, que ló é esse? A falta de confiança na palavra. Pastor, que ló é esse? Os esquemas que você tem aí para tirar vantagem dos outros. Pastor, que ló é esse? É uma mágoa, um ressentimento que está aqui, ó, dentro do Senhor ou da Senhora. Põe esse ló para fora. Tira esse ló da sua vida. Siga a voz de Deus. E você vai ver como a sua vida vai andar, pessoal. A promessa foi feita. A promessa já foi feita. Farei de ti uma grande o quê? Nação. Farei da sua descendência como o pó da terra. Se alguém pode contar, vai contar ela. Senão, não vai poder contar. E aonde você colocar os pés, seja do norte, do sul, do oriente ou do ocidente, eu vos tenho dado. Percorre toda essa terra, porque eu tenho dado a ti e a tua descendência. Deus já te deu. Deus já te prometeu. Agora faz o seguinte, tira o ló. Tira o que está amarrando sua vida. Põe para fora o que está impedindo a promessa de se cumprir. Porque Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Hoje Deus lhe mostra o caminho. Deus, ele hoje te mostrou o ló. Deus hoje falou para você tirar o ló. Então, se ele falou, se ele te mostrou, tira esse ló. Tira o ló fora. Segue a direção de Deus, segue a voz de Deus. E você vai chegar longe. Você vai possuir o que você nunca possuiu. Meu amigo, tem pessoas que, por mais que nós gostemos dela, nós temos que cortar fora da nossa vida. Porque elas têm sido ló na vida de cada um de nós. Nós não podemos impedir o propósito, o trabalhar de Deus na nossa vida por causa dos ló que nós temos carregado conosco. Tira esse ló fora, segue adiante e Deus vai te abençoar muito. Amém, pessoal? Deu para compreender a palavra? Graças a Deus. Vamos orar agora. Vamos determinar a bênção sobre a nossa vida, sobre a sua vida, e certamente você verá a manifestação de Deus na vida do Senhor e da Senhora, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, mais uma vez estamos diante da sua glória, diante do seu poder, diante da sua grandeza, pois o Senhor é grandioso, é poderoso, é majestoso, e não há outro como o Senhor. Só Tu és o nosso Deus e Salvador. Meu Pai, o Senhor fez a promessa a Abraão, mas antes Ló teve que ser removido, ser tirado da vida de Abraão. Meu Deus, eu não sei qual é o Ló que está na vida dessa mulher, na vida deste homem, mas meu Deus, dá força, dá condições e capacidade para que essa pessoa, amigos, para esta criatura, para este servo, serva, venha arrancar esse Ló de suas vidas. Porque, meu Pai, se é Ló que tem impedido o seu povo de conquistar, de avançar, de possuir a promessa, que esse Ló seja arrancado agora. Que o Senhor mostre e dê força aos teus servos, para que esse Ló seja arrancado, para que esse Ló seja removido, em o nome do Senhor Jesus, e que a promessa venha se cumprir. Meu Pai, o Senhor disse a Abraão, percorre toda essa terra, pois tenho dado a ti toda ela.
a ti e a tua descendência. O Senhor abençoou Abraão, abençoou a descendência dele, e pela fé, meu Deus, somos nós a descendência de Abraão. Então, meu Pai, que essa promessa, que essa bênção venha estar sobre a nossa vida. Meu Pai, quando o Senhor disse a terra, o Senhor disse a vitória, o Senhor disse que era aquilo que faltava. Meu Deus, naquela época, que faltava para o povo era um lugar para eles habitar, era um lugar para eles plantar e ter recursos. Meu Pai, mas talvez hoje a terra que tem faltado na vida dessa pessoa é saúde. Então dá saúde para ela, dá força para ela. Meu Pai, talvez o que tem faltado para essa pessoa é paz. Conceda paz, conceda alegria, conceda a ela tranquilidade para a alma, para o espírito. Meu Pai, talvez o coração está agitado, está inquieto, mas meu Deus, que nesse momento o teu espírito, meu Pai, venha trazer paz, venha trazer alegria, venha trazer refrigério a este coração, a esta alma, em nome de Jesus. Meu Deus, que o enfermo neste momento seja curado, que aquele que não andava, meu Deus, recobre agora as forças nas pernas, venha levantar e andar. Que aquele que tinha problemas nas articulações, que o Senhor coloque as mãos agora e essas doenças, essas dores, essa má formação, meu Deus, seja arrancada agora, seja restaurada agora, meu Deus. E eles recobrem os movimentos os quais eles não tinham, os quais eles tinham perdido, que eles sejam curados, meu Pai, livres de todas as mazelas agora, em nome de Jesus. Que as tuas mãos se estendam sobre essa vida, meu Pai, trazendo a esta criatura, trazendo a este que tem orado conosco, meu Deus, saúde, venha trazendo força, venha trazendo ânimo, venha, meu Pai, colocando as mãos agora e libertando aquele que era escravo do mal. Liberta este, meu Pai, que era cavalo de Satanás, que ele seja livre agora, que ele receba paz, que ele receba refrigério, que ele seja levantado, erguido agora, que aquele que tinha as vistas embaçadas, meu Pai, tenha as vistas limpas agora, que aquele que não podia ouvir venha ouvir, que aquele que era mudo venha poder falar agora, em nome de Jesus. Meu Senhor, abençoa o seu povo, traz prosperidade, traz fartura, traz, meu Pai, para essa vida o que faltava, em nome de Jesus. Meu Deus, consagre esse bálsamo. Meu Deus, há algum tempo nós temos pedido a tua unção, o teu poder sobre ele. E meu Deus, nós temos ungido o seu povo nesse mês de maio. Meu Pai, que esse mês de maio seja um mês de transformação, seja um mês de vitória, meu Pai, das boas notícias. Meu Pai, que a boa notícia que o teu servo tem buscado, tem clamado a ti, eles venham receber, em nome do Senhor Jesus. E meu Pai, conforme nós temos ungido o seu povo, que eles sejam sarados, livres de toda doença financeira. Que, meu Pai, nesse mês de maio o seu povo venha prosperar, venha possuir como nunca, meu Deus, venha conquistar como nunca, venha crescer como nunca, em nome de Jesus. Meu Pai, que aqueles que não podem estar aqui conosco, enquanto eu tenho ungido as minhas mãos com esse bálsamo, que eles também recebam a bênção, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que aonde esteja este teu servo, esta tua serva, que chegue a eles a tua unção, o teu poder, que traz paz, que traz alegria e transformação, que eles recebam o teu poder, a tua virtude, que eles recebam a tua paz, pois nós determinamos isso em nome de Jesus. E o que querer diga, assim seja, e graças a Deus. Amém, povo querido. O Senhor, a Senhora, está mais do que abençoado, para a glória do nosso Deus. Mas guarde o que foi falado aqui. Tire o ló da sua vida. Ande, caminhe com Deus, porque Deus operará coisas maravilhosas na nossa vida. Em nome de Jesus, permita a promessa se cumprir na vida do Senhor e na vida da Senhora. Fiquem com Deus e até mais.